Oi pessoal, bem-vindos a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Antes de apresentar o tema de hoje, eu queria passar 3 recadinhos para vocês. O primeiro, como sempre, inscreva-se no nosso canal. Já temos mais de 80 inscritos, queremos chegar a 100 para poder colocar o nome específico no endereço do canal. Segundo recado é: clica no gostei no final do programa se você apreciou o que foi apresentado no programa. E o terceiro e último recado é que a partir de agora a gente aceita os seus comentários solicitando temas para que a gente traga e apresente para quem assiste o nosso canal. É só comentar abaixo do vídeo, certamente você vai receber uma resposta e nós vamos preparar um programa com o tema. E por falar em tema, o nosso tema de hoje são as habilidades do profissional do futuro. Como sempre, o nosso tema nos leva a uma pergunta, e a pergunta é: quais são as habilidades do profissional do futuro na prática? Bom programa. Para responder a pergunta do programa de hoje, quais são as habilidades do profissional do futuro na prática, a gente pode partir de um relatório que o Fórum Econômico Mundial da ONU preparou em 2015, dizendo que em 5 anos, 35% das habilidades dos profissionais já não serviriam mais. E listou 10 competências que o Fórum acreditava serem as competências do futuro. Como nós estamos nos aproximando desses 5 anos, né, já completamos 4, seria interessante fazer uma análise e revisão do que foi visto. Em verdade, se a gente olhar com muita calma as 10 habilidades, a gente vai perceber que dá para agrupar em 5 grupos de 2 atividades, que são um pouco opostas ou complementares. O que eu quero dizer é, se você ao norte colocar alguma coisa que eu chamei de eu cartesiano, ou seja, uma habilidade, uma competência que eu mesmo que tenho que providenciar, e essa competência ser muito pragmática, e ao sul a gente colocar outra competência complementar que é mais coletiva ou gerada no coletivo e mais intuitiva, a gente vai formar 5 grupos bastante interessantes de competências. Vou explicar melhor. Vamos ver as 2 primeiras competências colocadas e entender que trata-se da forma de raciocinar. Eu devo ter um pensamento crítico com relação às situações encontradas no trabalho, mas eu também devo ser criativo. Ora, o pensamento crítico é alguma coisa muito minha e uma coisa um pouco cartesiana, né? Já a criatividade, ela é conseguida quando a gente trabalha mais com o grupo e ela é muito de intuição. Da mesma forma, a gente pode classificar 4 outros grupos nessa mesma dualidade. Por exemplo, com relação ao aprendizado, é esperado que o profissional do futuro ele se preocupe com a resolução de problemas complexos, que é uma coisa muito voltada à própria pessoa e muito pragmática. Por outro lado, é demandado do profissional do futuro que ele tenha flexibilidade cognitiva, ou seja, a mente aberta para receber informações que ele nunca havia pensado em receber e trabalhar com esse tipo de conceito. Já são 4 habilidades. Um terceiro grupo tem a ver com a tomada de decisão, coisa que o profissional faz a todo momento. Se por um lado ele precisa se preparar para ter um julgamento apropriado da situação e tomar uma decisão firme e dele, por outro lado, ele precisa coordenar
o que ele decidir com os outros. Isso vai afetar a vida de muita gente e se pelo menos não houver um aviso, e melhor seria ter uma coordenação das ações, isso pode gerar um caos dentro da organização onde ele trabalha. Portanto, ao norte, temos julgamento e tomada de decisão, complementado ao sul pela coordenação com os outros. Do ponto de vista emocional, ao norte, no reino do eu cartesiano, nós vamos ter a negociação. É preciso que a gente negocie com os nossos superiores, com os nossos comandados, com os nossos pares, com os nossos parceiros. É super importante a gente conseguir que todos saiam minimamente satisfeitos de determinado trabalho. Contudo, é preciso se ter inteligência emocional para que você tenha empatia com quem nós estamos lidando, para que a gente consiga realmente se colocar no lugar do outro, ou como gosta de dizer o norte-americano, se colocar nos sapatos do outro. Por fim, o fórum diz que na área de lidar com pessoas, por um lado, há que se ter a competência da gestão de pessoas, de saber comandar grupos, mesmo que você não seja um gerente. Muitas vezes você está à frente de um projeto, muitas vezes você está à frente de uma atividade que requer alguém no timão, não no Corinthians, por favor, no timão do barco, né? Por outro lado, essa vontade de ser sempre o xerife das atividades, comandar as atividades, deve ser temperada por uma orientação para servir. Ao sul da competência de gerir pessoas, há que se ter uma orientação para servir. Portanto, essas 10 competências, elas realmente parecem ser competências de passagem suave, partem de um ambiente mais atual, que é muito voltado para o eu, a figura do dono do pedaço, do gerente, do líder, que muitas vezes toma as providências de forma muito pragmática. Há que se ter também uma postura, ou uma habilidade, ou uma competência de trabalhar com grandes equipes e dar um pouco de crédito à intuição. Portanto, respondendo à pergunta quais as competências do profissional do futuro, podemos responder que é o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas complexos, a flexibilidade cognitiva, o julgamento e a tomada de decisão com coordenação com os outros, a negociação e a inteligência emocional, a capacidade de gerir pessoas com a orientação para servir. E eu não creio que essas sejam as habilidades do profissional do futuro. Eu acho que essas foram as habilidades do profissional do futuro e são as habilidades do profissional do presente. É isso, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje. Lembrando que o endereço do post completo lá no blog em Gotas se encontra logo abaixo do nosso vídeo. Até a próxima.